Forças do eixo não coordenaram melhor os seus ataques durante a guerra, em particular o Japão e a Alemanha, durante a invasão da União Soviética. Nesse pequeno vídeo, tentarei esclarecer um pouco esse tema. No auge da guerra, o eixo chegou a ser composto por 26 nações, divididas em 4 categorias diferentes. A principal delas era o Pacto Tripartite, formado pela Alemanha, a Itália e o Japão. Depois vinham os Estados afiliados, formado pela Bulgária, Hungria, Romênia e Tailândia. Seguidos pelos Estados co-beligerantes, formado pela Finlândia, Iraque e, acreditem ou não, pela União Soviética entre agosto de 1939 e junho de 1941, período no qual vigorou o Pacto Molotov-Ribbentrop. E por fim, vinham os chamados Estados Clientes ou Vassalos, composto por 16 países, dentre eles a França de Vichy, a Albânia, Manchukuo, na China, e a Grécia. De todos esses países, os principais eram, sem dúvida, a Alemanha, a Itália e o Japão. Mas se repararmos bem, cada uma dessas potências tinha interesses diametralmente opostos. A Alemanha ambicionava conquistar e dominar a Europa Central e a Europa do Leste. A Itália tinha ambições no Mediterrâneo e na África do Norte, que, como foi dito pelo próprio Mussolini várias vezes, queria ressuscitar a glória do antigo Império Romano. Já o Japão tinha por objetivo conquistar e assegurar as fontes de matérias-primas cruciais para o seu esforço de guerra, como petróleo, minério de ferro e comida, itens que encontrava em abundância nas ilhas do Pacífico. Como podem ver, esses interesses não se cruzavam. Cada país desejava uma área geográfica diferente, e cada um deles não se importava com as estratégias dos outros aliados. Por exemplo, a Itália invadiu o Egito, que na época era uma colônia britânica, sem antes consultar a Alemanha. Da mesma forma que tinha invadido a Grécia, no final de 1940, o que resultaria numa situação bastante complicada para a Alemanha, pois abriria caminho para a entrada de forças britânicas nos Balcãs. A própria Alemanha não avisou a Itália sobre o ataque contra a União Soviética, com Benito Mussolini tendo sido informado da invasão alemã apenas no dia em que ela começou. E em dezembro de 1941, o Japão atacaria os Estados Unidos sem consultar ou avisar antes a Alemanha, catapultando os norte-americanos para a guerra. Como podem ver, as forças do eixo corriam cada uma para um lado diferente. A Alemanha queria o leste europeu, a Itália queria o Mediterrâneo, e o Japão queria o Pacífico. O Japão poderia ter atacado a costa oriental da União Soviética no início da Operação Barbarossa, obrigando que Stalin combatesse em 2 frentes diferentes e facilitando assim o avanço alemão? Poderia, mas esse nunca foi o interesse do Japão. Os japoneses queriam os recursos naturais das ilhas do Pacífico e não queria uma repetição de Khalkhin Gol, uma batalha contra forças blindadas soviéticas na fronteira da Manchúria que resultou numa grande derrota japonesa. A Itália poderia ter esperado para entrar na guerra em 1942 ou 1943, quando a sua indústria militar estaria finalmente pronta, poupando assim os grandes desvios de recursos militares alemães
principalmente para a África do Norte e para os Balcãs? Poderia, mas esse nunca foi o interesse da Itália. Mussolini queria mostrar a Hitler e ao resto do mundo que podia lutar sozinho, mas acabaria mostrando justamente o contrário, e nesse processo obrigaria a Alemanha a desviar recursos importantes para outros teatros da guerra. Foi justamente toda essa falta de coordenação que ditou o resultado final do conflito. Enquanto os aliados coordenavam-se ao milímetro, com os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética agendando ataques simultâneos, as forças do eixo corriam cada uma para um lado diferente. Por exemplo, a mega Operação Bagration, a maior operação ofensiva soviética da guerra, iniciada no dia 22 de junho de 1944, foi adiantada várias semanas para coincidir com os primeiros dias do desembarque aliado anfíbio na Normandia, o famoso Dia D. E os Estados Unidos e o Reino Unido partilhavam segredos militares como se fossem uma única nação, o que contribuiu muito para a rápida evolução do radar, do sonar e da própria bomba atômica. Se as potências do eixo, cada uma correndo em direção a um objetivo diferente, já deram tantas dores de cabeça aos aliados, imagine então se estivessem realmente coordenadas e sincronizadas. O resultado da guerra poderia ter sido bem diferente.